pessoas. Amém? Eu quero ir direto para a palavra aqui e quero compartilhar com você esse texto. Eu acho que eu mandei até... Cadê aquela imagem lá? Eu te enviei? Solta ela aí. 1 de Pedro, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 6 em diante. Eu não cheguei a te enviar. Acho que enviei. Ah, tá. Enviei. Vamos ler esse texto. Diz assim, ó. Nós vamos ler, por enquanto vamos por aqui mesmo. Do versículo 6 até o 11. Diz assim, ó. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resisti-lhes, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm no mundo todo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre os firmes alicerces. A Ele seja o poder para todo sempre. Amém. No final nós vamos orar. Muitas pessoas aqui estão com parentes, amigos, colegas que estão precisando muito de oração. Tem jovens aqui que estão com o pai muito enfermo. Enfim, todos vocês que têm gente no coração que você ama, que está enfermo. No final do culto a gente vai orar por essas pessoas. Você que está em casa também, vamos orar por você. Tantas pessoas necessitando de oração. Quando eu sair do culto aqui ainda, eu vou correr para casa. E lá para as 9h30 eu vou entrar ao vivo com uma jovem blogueira que ela tá com Covid-19, está isolada, mas ela fez, sabe, já que eu estou aqui isolada, eu vou usar as minhas redes sociais para alcançar muita gente. E ela fez, pastor, você pode participar comigo aqui hoje? Claro, posso, só que vai ser tarde, só quando eu sair da igreja. E ela está usando o tempo que ela tem, que ela está isolada, para alcançar vidas. Amém. Então vamos lá, vamos nessa, a gente vai levar a palavra de Deus. Eu separei esse texto para a igreja hoje, Deus me deu essa palavra hoje de manhãzinha. Eu tirei a foto da minha Bíblia, ela está assim. Porque nesse texto de Pedro não parece porque Léo, mas é para hoje, né? É para a nossa atualidade. Pedro estava escrevendo há 2000 anos atrás e ele fala para a gente nesse tempo aqui. E eu encontrei nesse texto vários verbos que eu queria que você observasse comigo, do versículo 1 ao 11. E eu quero ao longo das semanas, porque não vai dar tempo aqui hoje, claro, provavelmente trabalhar esse texto com vocês ao longo dessas próximas semanas. Toda quarta-feira eu quero começar essa série aqui, o que fazer em dias difíceis. Porque eu não sei se vocês já observaram, mas os dias são difíceis. A menos que você não seja desse planeta. Se você é desse planeta, você tem observado que os dias não são fáceis. Eu nunca vi tanto luto no meu Facebook. Aonde você abre lá é luto, é luto, é luto. São pessoas enfermas, pessoas morrendo. O mundo inteiro confuso. Você liga os noticiários e cada especialista fala uma coisa diferente, né? Lembra que eles nunca se entendem. São especialistas, mas que não se entendem. Um fala a máscara tem que ser desse jeito, outro diz não, tem que usar desse jeito aqui. O outro fala tem que fazer um X aqui. Aí outro diz não, essa aí já não presta não, tem que ser outro tecido. Daqui a faz um ano que estão discutindo isso. Enfim, e isso fica na cabeça da gente o tempo inteiro. E a grande questão é, o que eu posso fazer então em dias difíceis? Porque nós enfrentamos dias difíceis. E se você é jovem, adolescente ainda, não tem percebido as dificuldades que o mundo está enfrentando, na sua maturidade provavelmente você vai enfrentar dias difíceis. E eu queria compartilhar com vocês, baseado nessa palavra aqui, o que podemos aprender. Amém? Tá pronto? Vamos comigo? O que fazer em dias difíceis? Vamos lá, versículo 6. O apóstolo Pedro nos ensina o seguinte: portanto, meus irmãos. Sim, aí esses verbos aqui me chamaram muita atenção, porque eu tenho aqui, entre tantos, né, eu só marquei alguns. 1, 2, 3, 4, 5. 5 verbos que Deus nos desafia a colocar em prática para poder receber o versículo 10. Veja que para Deus primeiro tem a nossa ação, para depois vir a recompensa. Então Pedro nos desafia aqui a fazer pelo menos 5 coisas aqui, bem enfáticas,
Aí ele fala: se vocês fizerem isso, o versículo 10 vai se concretizar na vida de vocês. E do que foi que Pedro falou? Vamos lá, versículo 6, ele fala assim, primeiro verbo aqui, né? Humilhar-se. Ele fala: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Dias difíceis, se humilhar diante de Deus é a melhor coisa a fazer. Os dias difíceis, eles tratam muito com o orgulho da gente, já percebeu isso? Pessoas orgulhosas, elas são quebrantadas em dias difíceis. Porque dias bons, dias de alegria, de festa, a gente tende a esquecer das coisas, até das coisas espirituais. Mas são nos dias difíceis que a gente é tratado por Deus. Deus usa as dificuldades da vida, irmãos, para nos lapidar, para mexer com a gente. Há pessoas que nunca, jamais entrariam em igreja de crente, se não tivessem passado por tribulações. Mas a tribulação o atraiu para buscar as coisas de Deus. Quantas pessoas talvez nunca pediriam oração a você, se não tivessem enfrentado um dia difícil? Se eu for pedir para levantar a mão aqui, eu acho que 90% das pessoas que estão aqui, que já converteram, fizeram isso em dias difíceis. Olha, gente, mais de 20 anos de evangelho, mais ou menos é o meu tempo aqui no ramo, poucas pessoas eu vi que dizem assim: eu entreguei a vida a Jesus porque estava tudo tão bom, mas estava tão bom na minha vida, que eu falei assim: eu quero Jesus na minha vida. Está tudo bonzinho demais. Não. A grande maioria são em dias difíceis. E glória a Deus por isso. Sabe por quê? Porque quando a medicina desengana, Deus tem a solução. Quando o mundo não tem resposta, Deus tem a resposta para a gente. A palavra de Deus é a resposta. Veja se não é. Há muitas situações, esse tempo que nós estamos vivendo, em que os médicos falam o seguinte: olha, aqui não há mais o que fazer. Olha que palavra dura que os parentes podem ouvir: não há mais o que fazer. Ou tudo que está ao nosso alcance, nós fizemos. O que é que nós temos visto? Pessoas que o quadro tem sido revertido. Deus tem feito milagres. Então, quando não há o que fazer, quando os dias são difíceis, vamos se humilhar diante de Deus. Bora deixar a vergonha de lado, sabe, deixar o orgulho religioso. Mas eu cresci, sabe, eu estou há 50 anos na minha religião. E daí? Os problemas vêm para todo mundo. Então deixa o orgulho e bora andar com Jesus, que é melhor. Talvez você está em casa aí dizendo assim: o negócio está difícil aqui, mas é tempo de se arrepender. É tempo de quebrantar o coração, é tempo de dizer: Senhor, eu preciso mais do Senhor. Eu preciso me humilhar diante de Deus. Agora, olha o que ele fala: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. Aqui eu abro uma informação importante. A Bíblia não manda a gente necessariamente se humilhar diante de pessoas. Mas antes de você buscar pessoas, se humilhe diante de Deus. Porque a promessa diz que se você fizer isso no tempo certo, Ele exalta, ou seja, Ele mostra a solução. Tem gente que é bom para se humilhar diante de um monte de pessoas. Corre atrás de um político, corre atrás de uma pessoa, corre atrás de outro, corre atrás de um amigo, liga, perturba um monte, tudo quanto é gente. Mas não tem coragem de se colocar diante de Deus. Não, primeiro o Senhor, busque a Deus. Aí Ele vai te orientar a pessoa que você pode buscar. Mas se você primeiro buscar o trono de Deus, Ele vai orientar. Você vai até precisar buscar pessoas depois. Mas primeiro busque o Senhor. Ele vai te dar a direção correta. Ele vai mostrar a direção para você. E como é que eu posso me humilhar? Eu lembro de um homem na Bíblia muito famoso chamado... Esqueci. Naamã. Lembra do Naamã? Naamã era, gente, ele era o general de um exército. Um cara, sabe, lá da Síria, né? A Síria está lá até hoje para contar a história. E Naamã era um cara poderoso, um cara grande. Mas ele tinha um problema que a medicina não podia resolver. Eu acredito que Naamã procurou os melhores médicos do seu tempo. E eles não puderam dar conta, porque ele tinha lepra. E lepra era incurável. Lepra é o que a gente chama hoje de câncer de pele, ou hanseníase, ou coisa desse tipo. Só que era muito agressiva a lepra daquele tempo. E tornava a pessoa impuro. Por ele ser sírio, então não havia muita dificuldade em lidar com as pessoas. Se ele fosse hebreu, ele ia ter que se isolar de todo mundo. E Naamã tinha esse problema.
E como foi que Deus tratou com Naamã? Ele teve que sair da Síria e buscar um homem de Deus lá em Israel. Ele andou quilômetros e quilômetros a cavalo. E chegando lá, ele fala assim, beleza, estou aqui diante de... Ele vai buscar o Eliseu e o Eliseu sequer o recebe, manda um recado para ele e fala assim, dê 7 mergulhos no Rio Jordão, que resolve o seu problema. Lembra disso? E ele fica arretado. Ele falou, oxe, aquele rio sujo. Primeiro ele não me recebeu. É uma falta de respeito. Como é que pode? Eu, um general. Como é que o profeta não me recebe? Já me desprezou. Segundo, esse rio é sujo. Na minha terra tem rios muito melhores. Você viu, entenderam o nível do orgulho de Naamã? Tem gente que nem doente, nem nos piores dias, amolece o coração. Ele ficou revoltado com Eliseu. Só que nessa hora, Deus sempre levanta alguém para ser bênção na nossa vida. E nesse caso foi um dos empregados, um dos assessores, um dos funcionários de Naamã. E ele dá uma palavra muito simples. Ele fala assim, o senhor, meu patrão, desculpa aí, eu não quero me intrometer não, mas já me intrometendo. Mas vamos pensar o seguinte, bora pensar. Se ele tivesse pedido uma coisa mais difícil, você não faria? Se ele pedisse para você escalar uma montanha, você não faria isso? Se ele pedisse para você saltar de paraquedas, você não faria? Ele só pediu você tomar um banho. Porque muita gente, o problema é o banho, é só tomar um banho que resolve. Ele falou o seguinte, só pediu você tomar um banho. 7 mergulhos. Gente, já percebeu que muitas vezes a gente está esperando coisas mais difíceis de Deus e a gente se atrapalha com a simplicidade de Deus. A gente espera que as coisas sejam muito, assim, como eu posso dizer, muito fantasiosas, muito espetacular, enquanto que Deus opera na simplicidade. Sabe o que Naamã disse? Eu esperava que ele viesse até mim, reunisse as pessoas, colocasse a mão na minha cabeça diante de todo mundo e orasse por mim para ser curado. Mas não é assim que funciona. Porque o problema maior de Naamã não era nem a lepra, era o orgulho. Aí Deus fala, vai ter que tomar banho. E o rapaz fala assim, mas se Deus pedisse uma coisa mais difícil, o senhor não faria, não era? Aí a ficha caiu, ele falou, é mesmo, né? O que é que custa, homem? É só um mergulhinho ali no rio. Talvez você está esperando que Deus faça de uma forma mais difícil. Mas deixa eu te contar uma coisa, vai ser mais simples do que você imagina. Eu vou repetir, olha, vai ser mais simples do que você está imaginando. Deus só está testando você, tratando com o seu orgulho, com aquilo que está impedindo você. Vai ser simples, porque Deus é simples. Basta uma ligação, basta uma palavra, basta uma pessoa, basta de uma forma tão simples. Deus vai tratar com você de forma muito simples esses dias, é só mergulhar. E o que ele faz? Ele diz, beleza, então vamos lá. Eu fico imaginando como foi constrangedor para Naamã ter que tirar a roupa diante do exército dele. Todos podiam ver agora a lepra dele. Ele sai tirando as suas medalhas, suas roupas, suas indumentárias. Porque eu não acredito que ele mergulhou de roupa e tudo lá dentro. Todos viram a lepra dele. Pessoas que nunca imaginavam que ele estava naquela situação, a Enoque, teve que ver a lepra dele. Primeiro mergulho não acontece nada com ele. Segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto mergulho. Eu não sei mergulhar, eu só sei nadar chumbinho, né? Mas eu acho que não é tão simples assim, né? Vocês mergulha, volta, vai lá, mergulha. Deu trabalho. Mas cada mergulho, eu creio, Deus estava tratando um pouco dentro de Naamã. Continue fazendo aquilo que Deus mandou você fazer. É simples, por mais simples que seja. Por mais simples que seja, Deus opera na simplicidade, não esqueça disso. E aí no 7º mergulho, diz a Bíblia, que ele levanta com a pele igual a pele de criança, limpo, sarado, curado. Aquele homem orgulhoso agora diz assim, eu preciso desse Deus aí. Ele ficou tão apaixonado por Deus, que ele fez, já que eu não posso ficar aqui, que eu tenho compromisso na Síria, junta aí uma terra aí, vai. Ele juntou um monte de terra, colocou num saco, colocou no cavalo e levou terra para a Síria. Aí alguém perguntou, mas por que você leva essa terra aí, homem? Ele fez,
Sabe por que eu vou levar essa terra? Porque toda vez que eu for me ajoelhar para orar, eu quero me ajoelhar na terra de Israel. Então eu boto a terra aqui no meu cantinho e vou me ajoelhar diante do Deus que me curou. Eu vou me humilhar diante daquele que pode fazer. Se humilhe diante do Senhor. Deus opera na simplicidade. Ele vai te mostrar o caminho mais simples para você ser tratado. Você pode dizer amém por isso? Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Deixa o orgulho de lado. Mas eu sou muito religioso, não tem problema, Deus faz assim também, não tem estresse. Quantas pessoas, né, às vezes pedem oração e falam assim, mas eu tenho religião, viu? Eu não estou perguntando isso, se você quer oração, a gente ora por você, não tem preconceito não. Deus quer te abençoar. Deixa a sua religiosidade, seu preconceito de lado. Segundo, versículo 7. Olha o segundo verbo aqui, ó, lançar. Lancem sobre ele. Eu acho que esse versículo aqui, toda vez que nós olhamos para ele, a gente sente um incômodo no nosso coração. Porque aqui está algo tão interessante, que eu queria abrir os seus olhos. Eu vou encerrar no versículo 7, porque eu não tenho mais tempo, eu continuo de hoje a 8. Olha o que ele fala: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Aqui ele explica. Primeiro você lança sobre ele, mas ele não fala assim, porque ele vai cuidar de vocês. Pedro já diz, ele está cuidando de vocês. Não sei se você percebeu, mas Deus está cuidando de você. Você só está aqui hoje porque Deus tem cuidado de você. Deus está cuidando da sua família. Para pensar. Talvez você está dizendo o seguinte, mas hoje deu tudo errado para mim. Mas você tem quantos anos? 40, 30, 50 anos? Ok, deu errado hoje, mas os outros 49 anos não deu certo não? O que Deus fez nos 49 anos, nos 30 anos, nos 25 anos não serviu não? Só porque hoje não funcionou? Só porque essa semana deu errado? Só porque essa sua última oração não foi atendida? Quer dizer que tudo que Deus fez não prestou? Aqui diz, Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado da nossa vida. Deus tem cuidado de você. Agora, vamos fazer isso aqui, gente. Ajude aí, vamos colaborar. Coloca diante de Deus a sua ansiedade. Eu sei que todos nós temos problemas com a ansiedade. O que é a ansiedade? É você sofrer antes do tempo. É você pensar muito no futuro. Hoje é quarta-feira, feriado. Tem pessoas que estão aqui, mas estão pensando no que vai acontecer amanhã. Porque amanhã tem contas a pagar, amanhã tem trabalho, amanhã tem escola dos filhos, amanhã tem um monte de coisa. Eu sei disso. Mas Jesus falou, ninguém com uma preocupação tão grande pode acrescentar um dia sequer na sua vida. E aí ele nos dá a ordem, viva cada dia. Basta cada dia o seu mal. Deus desafia você a viver hoje, porque Ele já está cuidando do amanhã. Olhe para a sua vida. Você pode estar passando tempos difíceis hoje, mas eu te garanto, a menos que você seja um adolescente, se você já é adulto, eu te garanto, você já passou dias piores. Você já sofreu mais. Você talvez com uma enfermidade, talvez você sofreu dias de luto, você perdeu gente que você amava, você... Olhe para o seu histórico, veja, eu te garanto que você passou dias mais difíceis. E Deus não te abandonou naquele tempo. Você acha que hoje Deus vai te abandonar? Vai não, só se você abandoná-lo. Aí Ele deixa você a própria sorte. Mas se você lançar sobre Ele a sua ansiedade, Ele vai cuidar de você. Ouça o que eu estou te dizendo aqui. Se você alimentar a sua ansiedade, você vai adoecer. Porque eu fiz isso em 2016 e foi terrível. Eu mergulhei numa ansiedade. E eu sei o que é um coração bater, acelerar o tempo inteiro, ficar suando sem... Do nada você começar a suar, tomar um banho de suor. Eu que nunca tive problema em dormir, eu sei o que é ficar sem sono de madrugada. Sintomas de ansiedade. Foi assim em 2016. Depois de um monte de exames foi constatado ansiedade generalizada. É muito ruim. Preocupação antecipada. Mas eu lembro de um homem na Bíblia chamado Ezequias, o rei Ezequias. Um dia ele recebeu uma carta. Estou concluindo já, tá? Ele recebeu uma carta. E a carta era muito dolorosa. Porque, veja só, Ezequias era rei na nação de Israel. Uma nação pequena, ainda hoje é pequena. Aliás, deixa eu abrir aqui um parêntese aqui. Israel sempre está no noticiário, né? E todo mundo agora está até elogiando. Israel.
Israel vacinou 9 milhões de pessoas. É a população de Israel, 9 milhões. Amém, glória a Deus. Tá vendo? O Brasil não se compara. O Brasil já distribuiu mais de, parece que 40, foi milhões de vacinas. O Brasil já distribuiu 33, mas o Brasil já vacinou 3 Israel. Não dá para comparar, né, gente? O tamanho de cá com o tamanho de lá. Mas volta para cá. O rei Ezequias sofreu uma ameaça muito violenta. O homem mais terrível daquela época, que tinha um exército infinitamente mais poderoso que o dele, mandou uma carta para ele falando o seguinte: ou você se rende, ou eu vou passar por cima de vocês, eu vou destruir vocês. Você já imaginou isso? Eu vou destruir vocês. E humanamente falando, Senaqueribe tinha tudo para destruir Ezequias, porque o exército dele era muito maior. O exército de Ezequias era muito pequeno. Só que tinha um problema, um detalhe, aliás. Ezequias fez o que eu quero convidar você a fazer nessa noite. Quando ele recebe a carta, que ele percebe que ele não tem chance alguma, ele sabe que se ele for para a luta por ele próprio, ele vai ser destruído e toda a nação vai ser destruída. Ele pega aquela carta e faz algo meio confuso, assim, humanamente louco. Está lá em Isaías 37, você lê depois. Ele pega aquela carta, vai no templo. Lembra do templo? Ele vai lá no altar, pega a carta e abre. Diz assim: ô Deus, é para o Senhor, viu? Ele mandou para o Senhor. Porque na carta, o Senaqueribe fala assim: eu vou acabar com o Deus de vocês. Quem é o Deus que vai livrar vocês? Aí Ezequias falou: opa, mexeu com ele, mexeu com Deus. Então, ele foi inteligente. Ele levou a carta para Deus e falou assim: Deus, é o seguinte, falou com o Senhor, está seu nome aqui, viu? Ele disse que, olha, ele disse que vai envergonhar o Senhor, que vai destruir, que vai acabar com o teu povo. Eu não queria, sabe? Aí é com o Senhor agora. Olha que interessante. E Deus dá uma resposta. Deus ficou tão furioso naquele dia. Deus falou assim: ô Ezequias, escreve aí. Fala, Senhor, o que eu estou escrevendo, fala. Vou mandar a resposta para ele. Sim, Senhor, vai falando. E a Bíblia fala que Deus zomba dos seus inimigos. Aí Deus diz assim: diga para ele, vou dar a ele 2 sentenças. Primeiro, ele vai vir contra você enfileirado, bem organizado, mas vai fugir por 7 caminhos. Eu vou bagunçar os planos dele contra vocês. Segundo, diga a ele que eu vou colocar um anzol no nariz dele e vou fazer ele voltar pelo mesmo caminho que ele veio, que eu vou mostrar para ele quem é o Deus de Israel. Agora escute: se Ezequias tivesse engolido a humilhação, a vergonha e ficado calado, teria sido destruído. Ele apresentou a Deus a causa dele, a queixa dele. Está difícil? Não corra para o telefone, corra para o trono de Deus. Está complicado? É no altar que tem resposta para você. É nesse ambiente que tem milagre para você. É na presença de Deus que as coisas se esclarecem. Deus tem resposta para a sua vida. Deus tem milagre para a sua vida. Deus tem um novo tempo para você. Para de reclamar ou de murmurar. Diga: Deus, a minha ansiedade está incomodando, mas eu vou fazer a minha cartinha aqui, vou apresentar o Senhor, vou colocar diante do Senhor nessa noite, porque eu sei que o Senhor está cuidando. Ouça bem: pensar muito num problema não resolve ele. Já percebeu isso? Quem aqui já resolveu um problema porque ficou pensando muito nele? Eu fiquei pensando e ele se resolveu. Não vai resolver. Então para de ficar se martelando, agoniado, estressado à noite, de madrugada, com aquela coisa incomodando você. Diga: Deus, está em tuas mãos. Pais, mães, sinceramente, eu também sou pai, eu sei como é ruim isso. Não adianta se preocupar tanto com seus filhos. Ou você confia ou não confia que Deus está cuidando deles. Eles não foram consagrados ao Senhor? Imagine que você está numa viagem, você está viajando, você cansa na viagem. Você fala: meu Deus, estou tão cansado aqui. Mas ao seu lado tem um amigo que dirige também, é um bom motorista. Glória a Deus. Aí você fala assim: ô amigo, vai dirigindo agora que eu estou cansado, quero descansar um pouco. Aí tudo bem, ele para o carro, vocês trocam de posição, ele vai dirigindo e você vai para o banco do passageiro. Aí você começa: ó o buraco, vê ali na frente. O quebra-mola, cuidado, o quebra-mola. A curva, aquela curva ali, ó, é muito fechada. Irmão, qual é o motorista que aguenta um negócio desse? Fala sério. É bom, né, Léo? Cuidado! Ai, meu Deus do céu.
Não sei porque as varoas têm essa mania às vezes, né? Mas escuta, a gente faz assim com Deus também. Fala assim: Deus, ó, pastor, já deixei na mão de Deus. Aí fica: ô Deus, assim não, né? Não, desse jeito também não. Oxe, por aí não. Desse jeito não. Ai meu Deus, e agora como é que vai ser? Ou a gente confia, irmãos, ou a gente não confia. Deus trouxe você aqui para dizer o seguinte: se você me entregou, então confia. Ouça, se você entregou a Deus, então ou você confia que Ele está na direção, ou não tem por que você entregar nas mãos dele a situação. Ouça, Deus tem cuidado de você. Olha aqui, ó, Ele tem cuidado de vocês. Deus tem cuidado de você. Deus tem cuidado da sua vida. Por mais que você não veja claramente, mas nos bastidores Deus está agindo. Deus está trabalhando. Deus está cuidando. A Bíblia fala que Deus trabalha por aquele que nele espera, não por aquele que se desespera, por aquele que espera nele. Para de querer ensinar Deus. Deus é mais inteligente que você, cabeção. Deus sabe o que está fazendo. Vamos fazer o seguinte, bora louvar Ele então. Vem para cá, a banda. E vamos encerrar com um cântico aqui agora, antes da gente poder orar com vocês, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Faça isso. A gente vai orar nesse momento. Eu quero que você ore. Nesse momento, enquanto a gente ora, você vai dizer o seguinte: Deus, está aqui a minha causa. Está aqui, por mais difícil que ela seja. Você não colocou diante de Deus? Ele quer que você confie nele. Confie. Fica firme. Fica na posição. Ele está preparando a tua quinta-feira, amanhã. Deus está preparando já. Pode dormir sem medo hoje. Ele tem a resposta. Não precisa nem você ter uma fé tão grande para crer nisso. É só você ter a convicção de que Ele está com você. Aqui na Bíblia, Ele nunca abandonou um que era dele. Nunca, nunca. Todos que quebraram a aliança com Deus, foi o homem que quebrou. Deus nunca quebrou uma aliança. 40 anos no deserto, a Bíblia fala que a roupa cresceu no corpo, o sapato cresceu nos pés, não faltou comida, não faltou água. Por 40 anos, não tinha supermercado no deserto, mas o povo comia fartamente. Deus nunca vai desamparar os dele. Vamos ficar em pé, você que pode. Eu vou orar agora com você.